Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Hoje, 6 de junho de 2024, fazem exatos 80 anos do desembarque dos aliados nas praias da Normandia, no norte da França, na Segunda Guerra Mundial, penetrando na chamada Fortaleza Europa da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Já estava no final da guerra, né? A Alemanha já estava combatendo no leste contra a União Soviética do Stalin, que foi o grande moedor de carne de russos e de alemães, poloneses e países que compunham, como a Ucrânia, Polônia, hoje a Bielorrússia, que compunham a União Soviética, o fronte leste. No sul já tinham sido expulsos da África do Norte, o famoso general marechal alemão Rommel, Raposa do Deserto, que ficou com esse apelido pelas suas vitórias brilhantes na África do Norte contra os ingleses, até que os Estados Unidos também desembarcou no norte da África, e aí ele ficou numa inferioridade numérica tremenda, teve que recuar para o sul da Itália. E o Brasil estava no sul da Itália, na Itália, Getúlio Vargas, na época, o nosso presidente era ditador, inclusive, ele estava aliado aos Estados Unidos do presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, que em troca do Brasil entrar na guerra do lado dos aliados, Getúlio Vargas pediu aqui a nossa CSN, capital privado norte-americano, primeira siderúrgica brasileira, foi Getúlio Vargas que conseguiu aqui em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, em troca da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e lutar na Itália ao lado do Canadá, dos canadenses e dos britânicos e dos norte-americanos, além de outros países. O Brasil desempenhou a sua importante tarefa na derrubada do principal aliado de Hitler, o Mussolini, Benito Mussolini, que era o ditador da Itália. Então, a Alemanha, a Europa que antes o Hitler, a Alemanha conquistou, vamos recapitular que apenas que a Segunda Guerra foi uma revanche contra a Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e mas não perdeu no campo de batalha. Teve revoluções comunistas, marxistas, esquerdistas dentro da Alemanha, depuseram o Kaiser, que era o rei, vamos dizer assim, imperador do Segundo Reich, Segundo Império, e aí proclamaram do nada uma república, a República de Weimar, passou a ser democracia. E aí os alemães ficaram revoltados, muitos alemães revoltados, aderiram aos nazistas e ou aos comunistas, e o centro católico ali, os democráticos, ficaram assim, no meio, né, sem muita expressão na votação. Até que em 1933 Hitler foi colocado como chanceler pelo presidente eleito Hindenburg. O presidente Hindenburg botou Hitler como chanceler e foi chanceler, ele foi armando a Alemanha, começou a armar a Alemanha, o Hindenburg morreu um ano depois e ele virou ditador. Pediu para o parlamento alemão, que tinha maioria de nazistas e do pessoal que era contra os comunistas, que queriam que a Alemanha fosse uma extensão do Stalin, né, da União Soviética, o pessoal não queria isso, e aí começou a rearmar, virou uma ditadura, e os territórios que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial, de modo humilhante, no Tratado de Versalhes, o Hitler começou a recuperar sem disparar tiro. Isso é uma coisa que não é muito falado nos filmes que você vê em Netflix, etc. Professores de história passam antes passando. Tem esse famoso livro, muita gente aí conhece, A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Foi escrito 500 anos antes de Cristo, na China antiga, um tratado militar. E no capítulo 3, espada embainhada. O que significa espada embainhada? Espada sem você precisar tirar da bainha para lutar. Você vencer as guerras, as batalhas, sem derramar sangue, sem um tiro. Foi o que o Hitler conseguiu. Ele ocupou em 1936 os territórios da Renânia, que os aliados era parte da Alemanha, mas não podia ter exército. Ele mandou entrar o exército, ninguém fez nada. Grande vitória para ele. Depois ele anexou a Áustria, que fazia parte, era alemã, né? Povo alemão, fala alemã e cultura alemã, sem disparar um tiro, em 1938. Estava aumentando a Alemanha sem disparar um tiro. Em 1938 também ele anexou os Sudetos, uma parte da antiga Tchecoslováquia que só falava alemão.
Inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Chamberlain, foi lá em Munique, a cidade onde o Hitler, perto de onde ele morava, fazer o famoso Acordo de Munique, onde ele prometeu pegar só essa parte que falava alemão e não ia invadir mais nenhum território. Aí a Inglaterra e a França foram também, o Benito Mussolini foi, os quatro assinaram esse tratado, mas poucos meses depois, o Hitler, sem falar nada com ninguém, invadiu o restante da Tchecoslováquia de surpresa também, sem disparar um tiro. Então, antes da Segunda Guerra estourar, começar, o Hitler já tinha recuperado quase todos os territórios que a Alemanha tinha perdido com o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial sem disparar um tiro. E foi recepcionado, os alemães, os nazistas, o Hitler foi recepcionado pelo povo desses locais que foram incorporados ao Terceiro Reich. O Segundo Reich acabou quando eles perderam a Primeira Guerra Mundial. O Terceiro Reich Hitler fundou no início, quando ele subiu ao poder, que é o Terceiro Império, né, o Terceiro Reich. E aí a Inglaterra e a França avisaram para ele, olha, se você invadir a Polônia, metade oeste da Polônia, que também fazia parte um pouco da Alemanha na Primeira Guerra, nós vamos declarar guerra contra a Alemanha, vamos defender a Polônia. Só que o Hitler não acreditou, achou que era um blefe. Como ele tinha tantas essas vitórias sem derramar sangue e sem os aliados fazerem nada, França e Inglaterra, ele achou e fez um pacto secreto com o ditador da União Soviética, Stalin. O Stalin, 15 dias depois que ele invadisse a metade oeste, aí sim ia ter guerra. Porque a Polônia disse que ia resistir com forças armadas, inferiores, mas ia. E a União Soviética ia invadir pelo leste 15 dias depois a outra metade da Polônia, coisa que não se fala. Fala-se que Hitler começou a Segunda Guerra, que invadiu a Polônia, mas não falam nada do Stalin, ditador que matou muito mais que Hitler, muito mais gente, até porque a União Soviética tem uma população muito, muito maior do que a da Alemanha e da Europa. Não se fala que ele também tomou metade da Polônia e a Inglaterra, a França, Estados Unidos, deixa tudo bem, tudo tranquilo. Ninguém fala nessa invasão da metade leste da Polônia pelo ditador comunista da Stalin. Né? Então, ele invadiu, estourou a guerra, ele invadiu a Polônia, errou de cálculo dele, do Adolf Hitler. A Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha, começou a Segunda Guerra Mundial. Churchill virou primeiro-ministro da Inglaterra no lugar de Chamberlain e ele foi declarado guerra contra ele e ele então invadiu os países que declararam guerra contra a Alemanha. Tomou primeiro a Dinamarca e a Noruega no norte para poder garantir o fluxo de minério de aço, na verdade, para a Alemanha, manter a máquina de guerra funcionando. Depois invadiu os Países Baixos e a França no chamado golpe da foice, chamado a estratégia que ele pegou os aliados, encurralou pela floresta das Ardenas, encurralou os Países Baixos, os exércitos franceses e britânicos em Dunkerque, uma praia no Canal da Mancha, no litoral do Canal da Mancha. Teve a famosa Batalha de Dunkerque, onde os aliados, né, os ingleses, mandaram milhares de barcos civis, pescador, militares e tudo. Tem até um filme chamado Dunkerque, que teve no cinema há um tempo atrás. Recomendo vocês que vejam. É um filme que mostra só o lado da Inglaterra, porque é um filme inglês, norte-americano, mas retrata um pouco de como é que foi o combate brutal lá nas praias de Dunkerque. E conseguiram evacuar 300 mil soldados de volta para Inglaterra, porque a Alemanha, o exército alemão superior, demorou para poder pegar a praia e aprisionar todo mundo. Tá? Então ficou essa situação em 1940. Só que é o seguinte, Hitler ganhou a guerra, então aí. Tem essa teoria. Hitler ganhou a guerra, acabou. A Inglaterra estava sozinha, Hitler tentou fazer paz 16 vezes com o Churchill, 16 ou 20 e poucas, porque desde quando ele escreveu o livro dele, Mein Kampf, na prisão, quando ele era novo, deu um golpe de Estado, ele não queria fazer guerra contra ele admirava a Grã-Bretanha, o Império Britânico, só que o Churchill queria guerra. Ele tinha acabado de chegar ao poder e queria mostrar guerra e veio para poder fazer guerra contra a Alemanha, né, que era a principal rival da Grã-Bretanha da Europa, já que a Rússia estava lá com Stalin lá no canto. E ele começou a fazer ataques aéreos contra
Inglaterra para depois invadir pelo mar com os seus soldados. Só que na Batalha da Grã-Bretanha, que foi nos ares, a Força Aérea da Inglaterra venceu a Luftwaffe, que era a Força Aérea nazista, e ele nunca pôde invadir a Grã-Bretanha. Isso foi em 1941. Então, de 39 já estamos em 41. O desembarque em 44. Em 41, o Hitler tem relatórios, vários relatórios, de que tem muita concentração de tropas e de tanques e de blindados russos, né, soviéticos, no leste, na fronteira com a Europa. E na época não tinha satélite, não tinha drone, era tudo por aviação, né? E fotos e tal, filmagens. Máquinas ofensivas, não eram muralhas defensivas, não eram posições de trincheira, eram tudo ofensiva. Ou seja, o ditador da União Soviética, Stalin, estava preparando a invasão pelo leste da Europa. Tem esse livro aqui, que foi lançado há alguns anos, O Grande Culpado. Vocês podem comprar. O grande culpado seria o Stalin, na tese do Viktor Suvorov, que foi um ex-oficial da KGB, ex-espião soviético, que durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e contou todos os planos do Stalin, as fotos aéreas e tudo, que o Stalin estava preparado para invadir a Alemanha, toda a Europa de surpresa. E por isso que o Hitler invadiu primeiro, em 21 ou 22 de junho de 41, na Operação Barbarossa, que teve grande sucesso, pegou os russos completamente de surpresa, chegaram às portas de Moscou, chegaram às portas, cercaram Leningrado, avançaram no sul, fizeram milhões de mortos e de prisioneiros soviéticos, 5.000 aviões soviéticos foram destruídos no solo no primeiro dia, mais de 6.000 tanques foram destruídos ou capturados dos soviéticos. Então, os Estados Unidos começou a mandar dinheiro e equipamentos para a União Soviética para resistir. Chegou o inverno, a Operação Barbarossa avançou bem, mas não como eles tinham planejado. Com os reforços que teve dos Estados Unidos e do dinheiro e das máquinas, até de alimentos para os soldados soviéticos, o Stalin comunista conseguiu segurar a tomada de Moscou, de Leningrado e de Stalingrado ao sul. E depois, no inverno de 41 para 42, a Alemanha, as forças alemãs começaram a ficar estagnadas ali. Veio o ano de 1942, em junho de 42, Hitler tentou novamente um ataque mais pelo sul, onde hoje, depois da Ucrânia, onde está tendo a guerra da Ucrânia lá do Putin, mais ao sul da Ucrânia, no Cáucaso, que tinha muito petróleo. E o Hitler queria pegar esse petróleo para a máquina de guerra dele e, ao mesmo tempo, tirar da União Soviética esse petróleo. Não conseguiu, teve uma batalha mais famosa, talvez, além dessa do dia D da Normandia, a Batalha de Stalingrado, no Cáucaso, onde o exército alemão foi uma batalha mais longa da guerra, de 7 meses, se não me engano. Os alemães perderam, foi a primeira grande derrota de Hitler no fronte leste. Ele já tinha perdido a Batalha da Grã-Bretanha nos céus, não conseguiu destruir a força aérea inglesa para invadir, não conseguiu. Foi uma derrota, mas Stalingrado foi massacrante. O povo alemão começou a ficar bolado, começou a ficar meio contrário à guerra, né? E aí, em 43 em diante, tentou também em Kursk um novo ataque, o Hitler, foi a maior batalha de tanques da história, quase 6.000 tanques alemães e soviéticos se envolveram, e o Hitler teve que parar a invasão na segunda semana, porque os aliados, junto com o Brasil, tinham invadido o sul da Itália. Então ele teve que tirar tropas do leste e botar na Itália para poder defender a segunda frente que abriram. A primeira frente era lá, com a União Soviética, a segunda frente no sul da Itália, e aí começou a perder a guerra. A capacidade, já era capacidade industrial. Juntou a capacidade industrial da União Soviética, a quantidade de gente que a União Soviética tem, mais na Itália, já tinham deposto o Mussolini, invadiram metade da Itália, Brasil junto. Estados Unidos já estava na guerra com um potencial industrial maior que o da União Soviética, a Inglaterra inteira em peso, dinheiro dos banqueiros jorrando pelos aliados, e a Alemanha e a Europa não tinha mais
Até aumentaram bastante o fluxo de armas, de construção de armas. Lá alistaram crianças, alistaram jovens, idosos, criaram a milícia do povo, onde eram idosos, doentes. Hitler raspou o fundo do tacho, botou todo mundo para lutar, e foi uma carnificina. Até que, em 44, em junho, 6 de junho de 1944, depois de uma grande concentração de meses de aviões, milhares de aviões norte-americanos e britânicos, tanques, milhões e milhões de soldados, quase 3 milhões de soldados americanos e britânicos, munição, armamento, dinheiro, equipamento, uniformes, eles em massa invadiram, enganaram o Hitler achando que iam invadir onde é os Países Baixos, onde é mais ou menos a Holanda, mas invadiram na Normandia. Saíram do sul da Inglaterra, foram direto para o norte da França, região chamada Normandia, o norte da França. E aí começaram a penetrar pela França, e o leste vindo mais forte ainda, porque Hitler teve que pegar tropas do leste e jogar no oeste, agora para combater uma terceira frente, os 3 frentes contra a Alemanha no centro da Europa, e não teve jeito. Então o dia D só assinalou a derrota que já vinha acontecendo do Hitler. Esses filmes norte-americanos, até o Resgate do Soldado Ryan, muito bom esse filme, mostra bem o dia D, o desembarque, né, nas praias, tomando tiro. Já deve ter uns 20, 30 anos esse filme. Bota aí com o ator esqueci o nome do ator, ator famoso. Resgate do Soldado Ryan. Ryan, R-Y-A-N. Ryan. Tem aí na internet, peguem, mostra muito bem o desembarque na praia, né? Mas ele foi o começo do começo. A luta mesmo foi dentro da França, os Países Baixos, entrando pelo oeste da Alemanha. O Hitler tentou uma ofensiva desesperada, totalmente maluca, desnecessária. Todos os generais foram contra, mas ele já estava tomando muitos remédios, muitas drogas. O médico drogava ele todo dia para ele poder ter ânimo, para poder continuar trabalhando, fazendo as reuniões e tudo, porque era só derrota de todos os lados. Não tinha a menor chance de vencer a Alemanha. Estava fechando o cerco cada vez mais. Então ele tinha que tomar injeção para dormir, injeção para acordar, para trabalhar, e remédio, não sei o quê. E foi mantendo até o fim. E aí juntou, né, atravessaram a fronteira da Alemanha pelo oeste, o Rio Reno. No sul eles tomaram Roma, já tinham tomado Roma e já mais da metade da Itália. E a União Soviética, aquela horda bárbara, comunista, veio pela leste europeu, onde hoje é a Ucrânia, recuperou os territórios que Hitler tinha invadido, e entrou pelos Balcãs, chegou até a Grécia, a Hungria, a Romênia, Iugoslávia, e foi Polônia, e aí os russos, tem o famoso filme A Queda, vocês podem buscar na internet aí, A Queda, onde mostra os últimos dias de Hitler, filme alemão, indicado ao melhor filme internacional em 2004, é um filme de 2004, se não me engano, que mostra os últimos de Hitler num bunker debaixo da chancelaria em Berlim, capital da Alemanha, nos últimos dias ele comandando ali, e com só garotos, ele dando medalha para as crianças e tal, e lutando até o fim, até que não teve jeito, quando os russos iam já entrar dentro do bunker dele, ele se matou com um tiro, a mulher dele também tomando veneno, ele deu ordens para queimar o cadáver dele, nunca encontraram os corpos de Hitler nem da mulher dele, e 7 dias depois, em 7 de junho, 7 de maio, 8 de maio, a Alemanha assinou a rendição, né? Os generais que tinham ficado assinaram a rendição para os aliados. Então, a melhor explicação da Batalha da Normandia, que é a invasão do norte da França pelos aliados, dia D, foi esse aqui. Esse é uma coleção Battlefield que teve há uns anos atrás, há 10 anos atrás ou mais, de 18 episódios. Cada um vem com um livro explicando mapas e tudo detalhado, e um DVD. Esse DVD aqui, Batalha da Normandia, é o número 14. Número 14, são 18, se não me engano. 18 ou 16. Eu vou botar no link aqui, o link desse documentário de quase 2 horas, que mostra só a preparação, o dia D,
a luta no dia D e o fim da guerra dos aliados chegando dentro da Alemanha quando Hitler se mata e a rendição. Mostra só esse pedaço em 2 horas. Eu estou falando aqui durante 20 minutos. Fiz um resumo do resumo do resumo do resumo. Aqui consta em 2 horas somente o dia D. São 18. Esse aqui é o número 14. Vou botar o link aqui na descrição para quem quiser. Muito importante. Mostra as armas, a quantidade de um lado, a quantidade do outro. E aí você vê, antes da batalha começar, como Sun Tzu na Arte da Guerra, também no livro que eu mostrei diz, antes da batalha ser travada, já dá para você ver quem vai ser o vencedor, quem será o derrotado. Não tinha a menor chance da Alemanha e tal. É isso. Então, fica aí, pessoal, a explicação sobre a Segunda Guerra Mundial, como chegamos no dia D, hoje faz 80 anos, e só assinalou o final da guerra, porque a Alemanha já estava ferida mortalmente, já estava cercada, já não tinha condições mais, já tinha perdido no Atlântico todos os seus submarinos também, a Força Aérea já estava detonada, a Luftwaffe toda destroçada, o exército era uma sombra do que era o exército vitorioso de 1940, 1941, mas eles lutaram até o fim, né? A Alemanha lutou até o fim, até porque o Hitler ele só tinha 2 opções, né? Ou se matava, como ele fez, ou ele se entregava. E se entregasse, seria humilhado por um tribunal de aliados cheio de judeus, como aconteceu, é, com aqueles que viveram, né? Os comandantes que não se mataram, os generais nazistas, os marechais e tal, e seria enforcado, seria uma humilhação. Ele preferiu se matar e saiu assim, né, de cena. É isso, pessoal. Mais detalhes, peguem aqui embaixo no link desse documentário aqui, Battlefield, dia D. Assistam o filme Resgate do Soldado Ryan, que eu recomendo, e comprem esse livro, O Grande Culpado, de Viktor Suvorov, ex-espião da União Soviética que desertou para o lado dos Estados Unidos e da Inglaterra e contou todo o plano do Stalin de invadir a Europa. Por isso que o Hitler invadiu a União Soviética primeiro, de surpresa, senão seria uma avalanche vinda pelo leste e ele ainda em guerra com a Grã-Bretanha do Churchill ainda no oeste. Tá bom? Mas foi mal sucedida a invasão do Hitler lá na União Soviética por causa da ajuda americana e da resistência dos russos e dos soviéticos. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, sua família e o nosso Brasil.